Após a derrota dos Black Knights de Itajaí no servidor de Rubera, os membros da guild juraram uns aos outros que tentariam novamente dominar um servidor, e que não falhariam dessa vez. Após uma longa espera, no dia 5 de novembro de 2003, a Cipsoft lançou mais um servidor, para tentar dar um maior suporte para os players tibianos, que eram cada vez mais numerosos. Esse novo servidor seria palco de uma das maiores histórias PVP do Tibia, repleta de high levels, guerras, cobiça e reviravoltas inacreditáveis. Convido vocês hoje a relembrar o início de Julera. Assim que Julera foi lançada, aquela antiga chama da ideia de se ter um servidor dominado por brasileiros reacendeu no coração dos jogadores de Itajaí. O que eles não sabiam é que essa mesma chama agora ardia no coração de vários outros brasileiros também. Vindos de outras cidades do Brasil, eles também sofriam xenofobia em outros servidores e sonhavam com um server que fosse, um dia, dominado pela bandeira verde e amarela. Um lugar que eles pudessem chamar de lar, que conseguissem falar português no chat geral sem serem caçados ou hostilizados. O rush dos levels começou no servidor, e depois de algum tempo, já tínhamos times muito bem estabelecidos que participariam das futuras disputas que iriam acontecer. Os Black Knights de Itajaí criaram a New Wide On. O nome da guild era uma referência direta à sua primeira guild criada em Rubera. Os garotos de Itajaí, juntos na Lan House, continuavam naquele mesmo esquema de sharing e power level, e não demorou muito para que possuíssem um time gigantesco de shares nível 100+. Destaque aqui para o Streak, o líder da guild, um EK nível 134, o Pipão de Bruto, um Paladino nível 121, o Bin, também Paladino, nível 114, o Aka Ranger, um dos players com o melhor PVP de Julera, um EK nível 110, e Triad, um EK nível 130, conhecido por ser bastante cabeça quente e praticar bastante power abusing. Além desses personagens, tínhamos muitos outros, todos eles entre o nível 90 e 100. Eram com certeza um dos times mais fortes de Julera, não só pelos seus levels, mas pela sua sincronia nas calls, fruto de suas guerras contra a Shining Force, na época de Rubera. O outfit dos Black Knights logo passou a ser temido e respeitado no servidor. Quando a tropa de preto passava por alguma cidade, você podia ver vários curiosos olhando do DP, sem muita coragem para se arriscar de sair da Protect Zone. Mas apesar do crescente renome e fama, eles ainda estavam longe de ser a guild dominante de Julera. Assim como Rubera, Julera também teve vários players poderosíssimos, falantes da língua inglesa, que não ficaram nem um pouco satisfeitos com a possibilidade de uma guild brasileira dominar o servidor. Nomes como Xandu Magnus, Lange, Arcinas e Cassius Armado se destacam da guild gringa, que queria expulsar os brasileiros do servidor. Eles eram muito mais numerosos que os jogadores da Lan House de Itajaí. Mas diferente de Rubera, onde Itajaí teve que lidar sozinha com os gringos, dessa vez eles teriam reforços. O sonho de ter o primeiro servidor do Tibia dominado por brasileiros não era mais um sonho apenas de Itajaí, mas um sonho também de jogadores da cidade do Rio de Janeiro, que viriam em peso para Julera. Eles eram bastante numerosos, e apesar de terem, no geral, menos level do que os Black Knights e menos sincronia nos combos por jogarem cada um em suas casas, eles também eram excelentes em PVP, e teriam vários jogadores que se destacariam nas futuras guerras. A Valente Elite Knight, as Lima Revolution, a família Botinho, o Safado Botinho of Hell, o Bronca Bigodinho Botinho e o El Bigodon Botinho of Hell também eram adições importantes ao Rio de Janeiro. E além deles ainda havia o jogador do Lox, e o hilário Elder Druid Léo Bunda. O time do Rio não levava desaforo para casa, e queria dominar o servidor a qualquer custo, não se importando muito com moralidade, bondade e essas outras fraquezas que geralmente jogadores mais pacíficos têm de sobra. Mas havia um jogador nesse time que era um cara mais quieto, não muito fã de conflitos e que era profundamente respeitado por todo o time do Rio, e que de certa forma, por muitos era até mesmo considerado como o líder do time. Sua fama ultrapassou o Julera, e ele ficaria famoso não só lá, mas em todo o Tibia. Setzer Gambler foi o primeiro jogador brasileiro a pegar o nível 170, e durante muito tempo foi o Master Sorcerer com o maior level do jogo. Seu power level era lendário, e durante muito tempo disputou a corrida do level 200 com players mega famosos da época, como o Eternal Oblivion e a Bubble. Ele era carioca, da cidade do Rio, e liderava não só seus companheiros da cidade maravilhosa, mas também jogadores de São Paulo, formando assim uma das mais poderosas alianças de Julera, o eixo Rio-São Paulo. Setzer era muito famoso na época por ser o top level brasileiro do Tibia,
E a cada dia, legiões de fãs criavam char em Julera para poder conversar com seu ídolo. E alguns até acabavam ficando, para ajudá-lo na guerra que iria acontecer contra os gringos. O level alto de Setzer foi um alarme para o time estrangeiro de Julera, que decidiu declarar guerra a ele antes que mais brasileiros aparecessem, para evitar que o servidor caísse nas mãos do Brasil. Strick, líder da guilda dos Black Knights de Itajaí, e Setzer, líder do eixo Rio-São Paulo, decidiram unir forças para vencer o inimigo em comum. Os lendários combos dos Black Knights, junto com os numerosos jogadores do Rio, somados aos fãs de Setzer, que faziam ainda mais volume ao time, pouco a pouco foram conseguindo mais e mais vitórias para cima dos gringos, até que, após muitas batalhas, os gringos tiveram que desistir e abandonaram o servidor. Julera foi o primeiro servidor brasileiro do Tibia. Foi um feito inacreditável, que desde a criação do jogo, em 97, ninguém nunca imaginou que seria possível. Brasileiros tinham uma conexão de internet muito pior do que qualquer outro país do primeiro mundo, além de um ping muito pior. E mesmo assim, contra todas as probabilidades, tínhamos vencido a guerra. Julera era nossa. Durante um breve período, não houveram mais conflitos, discussões ou disputas de time. Todos os julerianos eram apenas brasileiros felizes. Felizes por terem conquistado o seu primeiro servidor. Felizes por poderem falar português sem medo no chat geral. Felizes por finalmente cravar a bandeira verde e amarela na cidade de Tais. Mas todo esse êxtase não iria durar muito tempo. Os brasileiros tinham se unido para dominar o servidor, mas agora com o inimigo em comum já derrotado, pequenas rachaduras na aliança brasileira já começavam a aparecer. Os Black Knights, que tinham sido forjados no calor da batalha, participando de várias guerras, não se contentavam em dividir benefícios com outros players recém-chegados, que não passaram por tudo que eles tinham passado para conseguir fazer de Julera um servidor brasileiro. De outro lado, tínhamos os players do Rio de Janeiro, que queriam tudo que os players de Itajaí abdicavam e um pouco mais. Setzer tentava acalmar os ânimos de seus companheiros, mas no fim do dia, ele também era do Rio de Janeiro, e não podia de jeito nenhum arriscar ficar sem o apoio dos seus colegas. A aliança de Itajaí e Rio começou a se tornar cada vez mais frágil, até o ponto de virar uma guerra fria, onde o mais simples passo em falso poderia ocasionar em uma nova guerra. Os players do Rio, descontentes em ver Itajaí com exclusividades nas melhores hunts do servidor, decidiram atacar primeiro. Um dia, enquanto Tried e Pipão caçavam dragons, foram emboscados por um grupo do Rio de Janeiro. Pipão conseguiu escapar com vida, mas Tried, depois de usar todas as suas UHs, foi assassinado pelos antigos aliados do Rio de Janeiro. Eles levantaram o corpo do Black Knight morto e começaram a anunciar no Trade Channel que tinham matado Tried, mostrando o look do corpo, e inclusive arrastando o corpo dele por aí, exibindo o cadáver do inimigo de forma triunfante, como se fosse um troféu. Era uma verdadeira provocação ao time considerado mais temido de Julera. Embora seus colegas do Rio zombavam dos Black Knights e exibiam um cadáver, Setzer veio no chat geral dizer que não se envolveria no conflito, e que ele não tinha participação nesse assassinato. Setzer tentava acalmar os ânimos do servidor, pois no fundo ainda acreditava que Julera poderia viver em paz. Mas agora já era tarde. Os Black Knights não iriam perdoar tamanha ofensa, e declararam guerra ao eixo Rio-São Paulo. A última guerra em Julera iria acontecer. Setzer, talvez com medo de perder o apoio dos seus colegas do Rio e terminar como um lobo solitário em Julera, decidiu por fim participar da guerra que aconteceria. O eixo Rio-São Paulo formou uma nova guild, a Justice League of Julera, que além de Setzer, o player brasileiro com o maior level do jogo, possuía jogadores do Rio de Janeiro e de São Paulo, e contava com um número gigantesco de levels baixos, fãs de Setzer, que iriam participar da guerra apenas para ajudar o seu ídolo. Do outro lado, tínhamos os temidos Black Knights de Itajaí, que agora queriam tudo. Queriam tudo que lhes foi negado em Rubera, e que lhes foi negado novamente pelo Rio de Janeiro em Julera. Eles queriam reinar supremos, sem ter que prestar contas ou serem diplomáticos. Não queriam mais um servidor para brasileiros serem livres da xenofobia. Isso eles já tinham. Queriam agora um pedaço do Olimpo tibiano. Seriam os deuses de Julera. No dia 15 de novembro de 2004, aconteceu a maior batalha de Julera. Itajaí versus o Rio de Janeiro.
após uma dura batalha, com muitas mortes por os dois lados, a Black Knights de Itajaí venceu a disputa. Mataram Setzer 2 vezes e conseguiram um novo recorde no Tibia, a maior morte de um jogador tibiano, no nível 172 e 171. Nunca nenhum jogador do Tibia com level tão alto tinha morrido. Gritos de alegria explodiram na Lan House de Itajaí, e os guerreiros tinham conseguido finalmente o que tanto queriam, desde a época de Rubera, dominar um servidor. Várias lembranças voltaram à mente deles, como as corridas de bicicleta que faziam pela cidade, reunindo os jogadores para as guerras, ou quando lutaram aquelas 4 guerras contra a Shining Force. Toda essa jornada tinha finalmente culminado na vitória final pelo servidor de Julera. Os Black Knights, por um breve período, imaginaram que essa alegria jamais teria fim, de que esse seria o final da história, e que talvez, com um pouco de sorte, eles viveriam felizes para sempre, depois de terem lutado tantas batalhas e terem matado tantos oponentes. Mas histórias violentas raramente têm finais felizes. Apenas um mês depois dessa lendária guerra contra o Rio de Janeiro, os jovens de Itajaí deslogaram de seus personagens e se despediram uns dos outros na Lan House e foram para casa. O que aconteceria durante a madrugada com seus personagens seria algo que mudaria suas vidas para sempre. No dia seguinte, quando acordaram e foram logar no Tibia, descobriram algo chocante. Todas as contas de todos os Black Knights tinham sido hackeadas, e todos os chares, tanto de Julera quanto de Rubera, foram rocados. Durante a madrugada, um grupo de pessoas, de forma sincronizada, matou todos os personagens da guild, fazendo todos eles voltarem para o nível 1 para Rookguard. Detalhes sobre esse hack massivo continuam um mistério até hoje, mas supõe-se que a maior arma dos Black Knights, a Lan House Área 51, tenha se tornado também a maior perdição dos Black Knights. Algum inimigo da guild, de alguma forma, instalou keyloggers na Lan House inteira, e de forma sincronizada, roubaram as contas e hookaram todos os personagens. Esse fato chocou a comunidade tibiana. Nos fóruns da época não se falava de outra coisa. Muitas pessoas ficaram de luto pelos guerreiros de Itajaí, que venceram a guerra de forma justa, mas que perderam tudo devido a uma trapaça de um inimigo oculto. Outros players comemoraram o acontecimento, pois a extinção dos Black Knights criava um vácuo de poder em Julera, que seria dominada por Setzer e sua guild. 2 administradores do TBBR chegaram até a zombar o ocorrido, dizendo que os Black Knights de Itajaí, por charear, trapacear e praticar power abusing, tiveram o que mereceram. Na época, havia uma grande suspeita de que essa ação foi realizada pelos jogadores do Rio de Janeiro. Os Black Knights receberam, algumas semanas depois, gravações de celular de pessoas rocando seus personagens e zombando deles. Os Knights juram, até hoje, que foi o pessoal do Rio de Janeiro que participou do hack. Setzer Gambler, em uma entrevista para o TBBR, diz que não teve nada a ver com esse hack e diz ainda que lamenta muito o ocorrido, que não era assim que as coisas deveriam ter acabado. Algum tempo depois, a guild Justice League of Julera teria um conflito interno, uma guerra entre jogadores do Rio de Janeiro e jogadores de São Paulo. Aparentemente a guerra corre nas veias de todo jogador de Julera, os caras não conseguem ficar sem guerrear. Setzer Gambler, após as mortes na sua guerra em Julera, perdeu sua posição de maior sorcerer do jogo para o Cacheiro, e depois disso foi perdendo cada vez mais relevância entre os brasileiros, até cair quase no esquecimento com a chegada de Lorde Paulistinha, que se tornaria o maior nome brasileiro do Tibia. Os Black Knights, depois desse triste episódio do Mazak, desistiram de jogar durante um ano. Após esse ato, retornariam ao Tibia e dominariam durante anos o servidor de Silvera, sob a liderança do player Pipão de Bruto. E falando do Pipão, foi ele que entrou em contato comigo e me contou todas as histórias dos Black Knights, tanto em Rubera quanto em Julera. Eu agradeço imensamente a ele por ter gasto o seu tempo me contando essa história fantástica no WhatsApp, que eu espero que tenha sido eternizada de uma forma apropriada nesse vídeo aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e fica ligado nos próximos vídeos. Eu vou deixar um e-mail aqui na descrição do vídeo para se caso você tiver interesse de me mandar alguma história. Um abraço e falou!